Olá, pessoal! Hoje vamos ver derivadas direcionais. A derivada direcional vai me dar a taxa de variação de uma função que tem duas ou mais variáveis na direção de um determinado vetor. E o que é taxa de variação? É o coeficiente angular da reta tangente à superfície num determinado ponto na direção de um vetor. Por quê? Porque uma superfície, num determinado ponto, ela tem reta tangente em todas as direções. Então, eu vou determinar uma direção, que é a direção do vetor u, que vai estar aqui. Então, na direção do vetor u, eu só tenho uma reta tangente. E aí eu preciso calcular o coeficiente angular dessa reta tangente. E como é que calcula isso? Eu quero a derivada direcional da minha função f num ponto x0, y0, na direção de um vetor cujas componentes são v1 e v2. Primeiro passo. Eu vou calcular as derivadas parciais nesse ponto P. Se a minha função é de duas variáveis, eu vou fazer a parcial em x no ponto x0, y0 e a parcial em y no ponto x0, y0. Depois eu vou calcular o versor do vetor v. O que é o versor do vetor? O versor é o vetor unitário de v. Então, o vetor unitário vai ser o vetor dividido pelo módulo dele. E aí eu vou ter a componente u1 do vetor unitário e a componente u2 do vetor unitário. Essa aqui é a componente x e a componente y. Nesse ponto nós vamos lembrar como é que calcula o módulo do vetor. O módulo do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes. Então, nós temos aqui que o módulo de v vai ser raiz quadrada de v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado, onde v1 é a componente x e v2 é a componente y do meu vetor. Então, nós vamos passar agora para o terceiro passo, que é calcular a derivada direcional propriamente dita. A derivada direcional vai ser o produto entre a derivada parcial em x, que eu achei aqui, vezes a componente x do versor, mais a derivada parcial de y, vezes a componente y do versor. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu quero encontrar a derivada da função x² mais xy no ponto 1, 2, na direção do vetor i e j. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial em x e aplicar no ponto 1, 2, e depois calcular a derivada parcial em y e aplicar no ponto 1, 2. Vamos lá. A derivada parcial em x vai ser 2x mais 1 vezes y. Aplicado no ponto 1, 2, vou substituir 1 no lugar do x e 2 no lugar do y, então vai dar 4. A derivada parcial em y vai ser 0 mais 1 vezes x. Aplicado no ponto 1, 2, vai ser igual a 1. Vamos para o segundo passo, que é agora calcular o versor de v. Para calcular o versor, eu tenho que primeiro calcular o módulo do vetor. A componente x vale 1, a componente y vale 1. Então, o módulo do vetor vai ser raiz quadrada de 1 mais 1, que é a raiz quadrada de 2. Então, meu vetor unitário, que é o meu vetor v dividido pelo módulo, vai ser 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. Calculado o versor, vamos então para o cálculo da derivada direcional. A derivada direcional vai ser o produto da parcial em x vezes a componente x do vetor unitário, mais a parcial em y vezes a componente y do vetor unitário. Então, nós temos aqui 4 vezes 1 sobre raiz de 2, que é 4 sobre raiz de 2, mais 1 vezes 1 sobre raiz de 2. Temos 5 sobre raiz de 2, racionalizando, nós teremos 5 raiz de 2 sobre 2. Nesse exemplo, eu vou usar a mesma função, o mesmo ponto, mas eu vou mudar o vetor. A primeira parte já foi feita, que é a derivada parcial em x e a derivada parcial em y. 4 e 2, fizemos no exemplo anterior. Vamos agora achar o módulo de v. O módulo de v vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1, que é a raiz quadrada de 5. Vamos pegar o vetor v e dividir pelo seu módulo para achar o vetor unitário ou versor. 2 dividido por raiz de 5i, mais 1 sobre raiz de 5j.
Agora vamos fazer a derivada direcional, que é o produto da parcial em x vezes a componente x, mais o produto da parcial em y vezes a componente y. Então, vai dar 4 vezes 2 sobre raiz de 5, mais 1 vezes 1 sobre raiz de 5, que dá 9 sobre raiz de 5. Racionalizando, nós teremos 9 raiz de 5 sobre 5. Terceiro exemplo, encontra a derivada da função x elevado a y mais cosseno de xy no ponto 2, 0 e na direção do vetor v igual a 3i menos 4j. Vamos calcular a derivada parcial em x, 1 vezes e elevado a y, derivada de cosseno é menos seno de xy, vezes a derivada de xy, regra da cadeia. Derivada de xy em relação a x é y. Então, vai dar e elevado a y menos y seno de xy. Vou substituir 2 no lugar do x e 0 no lugar do y. Vai ficar e elevado a 0 menos 0, que é 1. Vamos fazer a parcial em y. Parcial em y vai ser derivada de e elevado a y ele mesmo, vezes x, menos seno de xy vezes a derivada de xy, que dá x. Então, vai dar x elevado a y menos x seno de xy. Vou substituir 2 e 0. Vai ficar 2 vezes e elevado a 0 menos 2 vezes seno de 0, que é 0. Então, vai dar 2. Vamos agora calcular o módulo de v para calcular o versor. Módulo de v da raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, da raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, meu versor vai ser 3 sobre 5i menos 4 sobre 5j. Então, a derivada direcional vai ser o produto da parcial em x vezes a componente x, mais o produto da parcial em y vezes a componente y. Então, nós temos 3 quintos vezes 1, mais 2 vezes menos 4 quintos, que dá 3 quintos menos 8 quintos, que dá menos 5 sobre 5, que dá menos 1. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!